Então, muito boa tarde. Cumprimentar todos os membros da delegação aqui presentes neste pedido de audiência com o assunto sobre a doença renal crónica. Não é em jeito de justificação, mas nós acabamos mesmo há pouquinho tempo com uma reunião da Comissão de Saúde, portanto temos aqui alguma colisão de horários também com o plenário. Entretanto, se chegarem outros senhores deputados, juntar-se-ão a nós, caso contrário iniciaríamos já esta audiência com os grupos parlamentares presentes. Em nome da Comissão de Saúde, queria cumprimentar a doutora Rosário Trindade, diretora de Acesso ao Mercado e Relações Institucionais da AstraZeneca Portugal, professor Edgar Almeida, presidente da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, Dr. Nuno Jacinto, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Dr. José Miguel Correia, presidente da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, Dr. Luís Duarte Costa, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, doutora Luís Costa, doutora Patrícia Soares, sim. Podia ter-se juntado a nós na mesa, sempre membro da equipa de Relações Institucionais da AstraZeneca Portugal, em nome da Comissão de Saúde e deste grupo de trabalho criado para as audiências. Muito obrigada pelo vosso pedido de audiência. Nós temos uma grelha de tempos, 10 minutos para a apresentação por parte da entidade, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar, novamente em bloco de resposta, 10 minutos, e podem usar da forma que melhor entenderem. E passava já a palavra à doutora Rosário Trindade. Boa tarde a todos. Agradecer o agendamento e a disponibilidade para nos receber. Dizer que a doença renal crónica, enfim, e a doença renal também, muitas vezes antes de ser crónica, é um problema de saúde pública que se calhar não ocupa o espaço nem mediático, nem de conhecimento que justifica, dada a sua incidência e prevalência que vamos apresentar de seguida, e clarificar um bocadinho o papel da AstraZeneca. Temos aqui sociedades médicas e temos associações doentes, dizendo que nós estamos profundamente envolvidos, ou pretendemos estar profundamente envolvidos naquelas que são as questões fundamentais da saúde dos doentes e dos doentes portugueses e da sustentabilidade e resiliência do Serviço Nacional de Saúde, e foi nesse âmbito que nos associamos a uma iniciativa internacional da Economist Impact, e que trouxemos como parte dessa iniciativa, trouxemos para Portugal este call to action, e obviamente temos suportado aquilo que tem sido o papel destas entidades científicas e instituições de doentes no caminho que temos feito. Começou há uns meses, no início, com reuniões, quer com alguns grupos parlamentares que tiveram disponibilidade para nos receber, quer com a própria Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Temos estado a trabalhar também com eles no sentido de operacionalizar um projeto que visa a implementação de um rastreio precoce que possa evitar algumas das consequências que a doença renal crónica traz. E dito isto, passar a palavra ao professor Edgar Almeida, que fará a apresentação em nome de todas as entidades que subscrevem este call to action, e obviamente estamos depois disponíveis para responder a todas as questões. Muito obrigado, doutora Rosário. Antes de mais, cumprimentar a senhora Presidente da Comissão e a todos os deputados aqui presentes, e agradecer, obviamente, a disponibilidade e a oportunidade que nós temos para vos vir apresentar uma preocupação que temos como sociedade, como médicos que tratam pessoas com doença renal crónica. Nós, felizmente, esta semana fomos surpreendidos, não é bem surpreendidos, mas finalmente surgiu a publicação de uma portaria que tem um enquadramento de uma estratégia de prevenção da doença renal crónica. Depois poderemos falar sobre aquilo que lá está, mas obviamente ainda assim considero que este momento é oportuno e é complementar a essa publicação.
E dito isto, eu vou passar rapidamente para a apresentação que trouxe. Portanto, vamos falar brevemente do enquadramento da patologia. Penso que vai sendo conhecida finalmente a visão do doente, aquilo que nós pretendemos e os projetos que estão em curso. Bom, a doença renal crónica é uma doença que tem uma taxa, enfim, de incidência elevada e taxa de prevalência também bastante elevada. É a terceira causa de morte e tem um crescimento elevadíssimo. Portanto, será, em termos de impacto na qualidade de vida das pessoas, vai ter um crescimento bastante substancial nos próximos tempos. Em Portugal, cerca de 10% das pessoas com doença, 10% da população tem doença renal crónica nos vários estadios. E achamos que isso é um problema. Se nós temos de ter isto em perspectiva, 13% dos portugueses são diabéticos, 10% têm doença renal crónica. Alguns, obviamente, são diabéticos e têm doença renal crónica, mas a dimensão do problema é equivalente, tem esta particularidade. Eu peço tudo, eu trouxe este quadro que eu uso nas minhas aulas na faculdade, mas que parece muito importante para nós percebermos o contexto da doença renal crónica. A doença renal crónica é uma doença de longa evolução, ou seja, à partida todos nós nascemos com 2 rins saudáveis, mas à medida que vamos envelhecendo, e felizmente que assim acontece, vamos adquirindo fatores de risco. Vamos tornando obesos, hipertensos, diabéticos, consumidores de fármacos, consumidores de anti-inflamatórios. Portanto, tudo isto são fatores de risco. Algumas destas pessoas vão, eu não sei se isto não chega lá. A persistência desses fatores de risco vai gerar lesão renal. E esta lesão renal tem manifestações muito iniciais, muito precoces, são subtis e podem não ser detectadas se não tivermos com atenção. Mas elas evoluem. A questão é que a doença evolui lentamente e quando se torna muitas vezes perceptível já é tarde demais e depois só temos que preparar o início de diálise. Em Portugal, todos os anos, cerca de 2.000 pessoas iniciam diálise. É das taxas de incidência mais elevadas da Europa. E, portanto, é quase o dobro do que acontece em Espanha, que é aqui ao lado. E nós não podemos dizer que Portugal é muito diferente de Espanha, nem do ponto de vista da origem genética, nem do ponto de vista do PIB per capita, nem do sistema de saúde, nem sequer da alimentação e tudo mais. Portanto, é muito parecido. Há aqui, de facto, aspectos que nós não percebemos ainda, mas preocupa-nos, como é óbvio, que haja esta diferença. Portanto, aquele modelo que eu mostrei inicial significa que a doença é lenta e progressiva e nas fases iniciais é uma doença assintomática. Os fatores de risco são bem conhecidos e são iguais a todos os outros. Diremos, então, mas isto é exatamente o que acontece na doença cardiovascular. É óbvio, obviamente que sim, nós não, nesse aspecto. Agora, para quem tem estes fatores de risco, também temos que olhar para a parte renal. Portanto, também temos que olhar particularmente para o que está a acontecer E quando o diagnóstico é tardio, geralmente é irreversível. Portanto, geralmente já não há muito a fazer. A nossa intervenção, enfim, serve para protelar e atrasar o início da diálise, mas se a pessoa viver o tempo suficiente, infelizmente vai ter que começar a fazer diálise. E, portanto, é uma perspectiva nesse... E, portanto, o custo de tratamento de todo este atraso, de certo modo, no fundo, significa um atraso na identificação e no início precoce do tratamento, é elevadíssimo, é muito elevado. Nós temos neste caso, 277 milhões de euros no tratamento das pessoas em hemodiálise. Há cerca de 10.000 pessoas em hemodiálise em Portugal. Também é das taxas de prevalência mais elevadas da Europa e uma das mais elevadas do mundo. E, portanto, isto, de facto, tem um peso enorme do ponto de vista da economia, não só, mas não temos que pensar só na economia, temos que pensar nas pessoas, né? No sofrimento que isto está associado às pessoas. Não é?
E, portanto, obviamente que quando uma pessoa destas, uma pessoa tem a informação de que vai ter que fazer diálise ou vai ter que... É um impacto enorme sobre a sua vida, sobre variadíssimos aspectos da sua vida e, portanto, naturalmente, gostaríamos de tentar intervir precocemente de maneira a que não se chegue a esta... E, portanto, nós, no essencial, achamos que devemos tentar modificar o desconhecimento que a doença renal crónica ainda é para a maior parte das pessoas, mas particularmente para os profissionais de saúde. Portanto, o meu problema aqui não é que uma pessoa que esteja na paragem do autocarro não saiba o que é uma doença renal crónica, apesar dela ser comum. O meu problema é que os meus colegas possam eventualmente não identificar a doença renal crónica quando ela está presente, não iniciar a estratégia de prevenção. É esta a nossa principal... A deputada depois, no final, voltamos. Portanto, oportunamente eu poderei responder a isso. Portanto, obviamente nós queremos aumentar a sensibilização para a prevenção, adotar os estilos de vida saudáveis. Como é óbvio, a prevenção primária é fundamental, mas também criar formas de detecção precoce, de identificação precoce, de chamar a atenção para quem está com o doente à frente. Esta pessoa pode ter um problema no futuro. Não é um problema que vai acontecer na semana seguinte, nem nos meses seguintes, mas pode vir a acontecer no seu futuro. Desta maneira, como a doutora Rosário disse, nós tivemos um contacto inicial com o diretor executivo do SNS, com o professor Fernando Araújo, que nos fez um desafio. E o desafio foi, juntamente com os colegas da Medicina Geral Familiar, propor uma forma de intervenção, portanto, uma estratégia de intervenção que permita modificar este panorama. E, portanto, este problema já começou a ser trabalhado por nós, pela Sociedade Portuguesa de Nefrologia, pela Associação Portuguesa de Medicina Geral Familiar. Já fizemos uma primeira apresentação à pessoa delegada pelo professor Fernando Araújo. Estamos agora a ultimar pequenos pormenores. Isto aqui encaixa-se muito bem na publicação da portaria, porque um dos primeiros objetivos que tem é precisamente a detecção precoce. E isto é já uma forma de operacionalizar esse modelo. Ou seja, nós estamos aqui a trabalhar, diria que em paralelo, em conjunto, com essa estratégia global enfim, que foi agora publicada pela Direção-Geral da Saúde. E, portanto, muito obrigado pela vossa atenção e eu estou disponível, obviamente. Muito obrigada, professor Edgar Almeida. Muito obrigada. Vamos passar a palavra, então, aos grupos parlamentares presentes. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Berta Nunes, faz favor, até 5 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Bom, queria começar por saudar esta iniciativa e esta equipe que se reuniu para olhar para este problema. E também saudar particularmente na composição desta equipe a Associação Portuguesa de Médicos Clínica Geral, que muitas vezes falam de nós como se não soubéssemos. Eu sou médica de família, como se não soubéssemos fazer um diagnóstico precoce de uma insuficiência renal, uma doença renal crónica, e também estarem aqui também os doentes. Penso que isso é muito importante. Não aqui neste grupo inicial, mas indo ao despacho, que também que referiu e que já tive a oportunidade de ver, penso que há aqui, já queria fazer mesmo aqui um reparo e até gostaria que, como integrantes deste grupo que foi aqui designado
para olhar e implementar esta estratégia nacional para a promoção da saúde renal e cuidados integrados de doença renal crónica. Por isso é a Comissão para a implementação desta estratégia. Eu penso que gostaria desde já de fazer aqui uma recomendação, é que também se esqueceram mais uma vez do médico de família. Não se pode trabalhar este tema sem trabalhar com os médicos de família, porque na verdade, se nós olharmos, e eu estou a falar nos documentos que tenho aqui à minha frente, e particularmente já agora num estudo que tive acesso, que compara Portugal e Espanha em relação a esta problemática. Este estudo é de um professor que suponho que até conhecem, muito provavelmente, não sei se está publicado. O professor Martins Prata veio cá apresentar. Exato, e que mostra coisas muito interessantes. Por um lado, mostra que, comparando Portugal com a Espanha, nós temos os fatores de risco bastante semelhantes, tirando a nossa crónica, a utilização excessiva de sal, que também não se compreende, apesar... O Dr. Fernando Araújo, quando foi secretário de Estado, tomou algumas medidas nesse sentido, não se compreende, não se tem continuado essa estratégia, porque isso é um fator de risco para a hipertensão e depois é um fator de risco para tudo o resto, não é? E tirando isso, nós temos aqui uma situação, do ponto de vista dos fatores de risco, como disse, aliás, bastante semelhante à Espanha. No entanto, nós temos praticamente o dobro de pessoas a entrar em diálise. E, pela análise que aqui está feita, não há um problema, digamos, de acesso aos cuidados de saúde, de acompanhamento dos doentes. Bom, nós temos de dizer que não temos médico de família para todos os doentes, o que é um problema grave e devia ser a prioridade das prioridades, na minha perspectiva, no que diz respeito a todos os problemas que temos no nosso Serviço Nacional de Saúde. Mas nós não sabemos quais são as causas deste excesso de doentes que estão a entrar em diálise e também da pequena percentagem de doentes que são encaminhados para a diálise peritoneal em casa, que é também uma alternativa, que melhora a autonomia dos doentes e que se calhar até é mais barata. Não tenho aqui números, mas provavelmente até é mais barata. E o que é aqui dito como, na comparação, não temos dificuldade, temos o mesmo tipo de livre acesso, temos uma mesma percentagem do Orçamento de Estado em relação ao PIB, temos número de médicos superior à média europeia, isto eu desconfio bastante e nem percebo bem qual é a metodologia, mas aparece sempre assim em todos os relatórios internacionais, mas depois não temos médicos, é também aqui uma questão que era preciso olhar. O número de nefrologistas também semelhantes à Espanha, e enfermeiros também semelhantes, embora inferior à média europeia. O que é que nós temos de diferente de Espanha? Temos um maior número de clínicas de diálise por área e temos uma percentagem de clínicas privadas de diálise muito superior. E agora gostaria de saber a vossa opinião sobre se de facto, por exemplo, termos nós 90% dos nossos doentes ou mais tratados em clínicas de hemodiálise privadas, se isto, na vossa perspectiva, pode de facto ter alguma influência, por exemplo, numa referenciação mais precoce ou numa não utilização da diálise peritoneal. E também eu penso que já agora gostaria de ouvir, porque conhece muito melhor do que eu este tema, a diálise peritoneal penso que tem bastantes vantagens, além de ser mais barato mesmo para o próprio doente, é a percepção que eu tenho. Tinha um doente que fazia diálise peritoneal e todos os outros faziam hemodiálise e eu verificava que ele tinha uma atividade perfeitamente normal e geria, porque fazia durante a noite, geria todo o resto da sua vida e era um doente perfeitamente ativo, uma pessoa perfeitamente ativa. Está para terminar. Pronto. Então, para terminar mesmo, Sr. Presidente, penso que o que nós tínhamos que fazer, e olhando ainda para outros países, só mesmo para terminar, queria só fazer aqui uma referência, é que tem aqui metas do tipo, todos os doentes com hipertensão arterial ou diabetes terem reduzimento de creatinina sérica nos últimos 12 meses, mais de 80%, ora eu penso que isto aqui deve estar mais que superado, se não estiver é porque não se está a fazer bem o trabalho na Clínica Geral, e também que esses mais de 80% tenham um dosamento de rácio albumina-creatinina em amostras de urina nos últimos 12 meses e que o relatório das análises clínicas tenha uma informação automática da taxa de filtração. Eu penso que estas duas questões, principalmente a segunda, porque a outra tem a ver com o próprio laboratório, não está nos procedimentos da vigilância destes doentes, não está.
Então é preciso também, não vale, faz-se leis, faz despachos e depois não se vai ver porque é que não está a acontecer. Pronto. Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada. Vamos passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, Sr. Deputado André Marques. Por favor. Ora, muito boa tarde. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, caríssimos, excelentíssimos membros das delegações da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, senhores representantes da AstraZeneca Portugal. Dizer-vos já que este painel transmite, a mim, pelo menos, uma perspectiva de integração de visões da atividade. As questões críticas relacionadas sobre a doença renal crónica é uma atividade de transplantação renal em Portugal que consideramos de elementar importância. E, nesse sentido, consideramos que necessita uma efetiva atenção mais dedicada e mais regular na agenda política. Portanto, estamos a falar de um universo com mais de 800 mil pessoas que estão afetadas com esta problemática, que é claramente um problema de saúde pública. Segundo alguns dados que recolhemos, portanto, as estimativas indicam que 20% da população pode apresentar algum grau de doença e a sua incidência, particularmente entre os adultos e idosos, destaca-se como uma preocupação crescente. A prevenção e a redução desta incidência deve ser prioridade, abrangendo a saúde, a alimentação, os programas de educação para a saúde, indo ao encontro do que estavam a referir, da dita prevenção. Portanto, nós nesse aspecto concordamos com a prevenção, portanto, adotar uma estratégia de prevenção, e aproveitava aqui para fazer uma questão. Se tem algum modelo pensado, o que é que está em curso, qual é a vossa perspectiva de fortalecer este caminho de prevenção de forma mais concreta? Em relação à transplantação renal, embora tenhamos testemunhado um número considerável de procedimentos em 2022, consideramos que é imperativo abordar as disparidades causadas pela pandemia. Estamos neste momento com cerca de 1.800 pessoas que aguardam transplante renal, enfrentando um tempo médio de espera de 5 anos. Pedia que, se fosse possível, que me possam confirmar se estas informações estão corretas ou se há dados mais recentes relativos à atividade de transplantação renal em Portugal para o corrente ano. Permitam-me também recordar que o aumento significativo na transplantação decorreu por ação política durante uma ação governativa do PSD, através da criação do Registro Nacional de Não Dadores. Portanto, este instrumento é um instrumento crucial para presumir a disposição para a dádiva de órgãos, respeitando simultaneamente o direito de opção individual. Contudo, a escassez de órgãos permanece uma preocupação premente. Considerando os transplantes renais como o melhor tratamento para esta doença, em fase terminal, gostaria de questionar sobre a vossa percepção acerca da transplantação e como meio crucial para mitigar a escassez de órgãos. Por último, consideramos vital avaliar a capacidade de aumentar o número de transplantes em termos de recursos humanos, materiais e disponibilidade de órgãos. Questiono a delegação sobre medidas concretas que estão a ser consideradas para fortalecer esses elementos essenciais, assegurando que os nossos concidadãos em espera não sejam privados de tratamento vital que a transplantação renal oferece. Portanto, agradeço a vossa exposição. Estamos, naturalmente, a acompanhar a situação e quero reafirmar o nosso compromisso com todas as melhorias que possam vir a ser feitas para colmatarmos esta problemática. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não se importa só desligar o microfone para não... Muito obrigada. Passava então agora a palavra à delegação para responder na forma que entender. Professor Edgar Almeida, faz favor. Muito obrigado pelas vossas pertinentes questões. Eu vou tentar responder o melhor que consigo. E talvez começando precisamente por aquilo que
acontece neste momento nos cuidados de saúde primários, portanto, no fundo, é a primeira linha de detecção destas situações e é nesse que está o nosso foco principal. Foi publicado no ano passado na revista Lancet, em 2022, o estudo CareMe. O estudo CareMe incluiu população portuguesa da região da ULS de Matosinhos. Nesse estudo, nós conseguimos documentar que a prevalência da doença renal crónica nos cuidados de saúde primários, ou seja, com base em análises que estão disponíveis nos cuidados de saúde primários, que são, como a senhora deputada disse, creatinina e albuminúria, portanto, a relação albumina-creatinina, havia 10%. 10%, portanto, são 10%, ou seja, 1 milhão de portugueses têm doença renal crónica por estes dois critérios, creatinina e... Acontece que apenas 2% dessas pessoas tinham o diagnóstico de doença renal crónica no seu processo clínico. Ou seja, 8% destas pessoas, apesar de terem lá os resultados das análises, não estavam identificadas como doença renal crónica. E isto é por uma questão informática. Ou seja, há um código que deve ser atribuído, e isso obviamente chama a atenção. Eu penso que o Dr. Nuno Jacinto poderá depois ajudar-me, que ele trabalha obviamente no campo, no terreno, e esse é um problema que nós gostaríamos que fosse alterado, modificado, porque é uma forma de dar uma fotografia mais correta do que está a acontecer nos cuidados de saúde primários. A questão, por outro lado, nós durante muito tempo vivemos, e bem, com a utilização da albuminúria como indicador de lesão. E é verdade, é o que deve ser feito nas pessoas com diabetes. Acontece que houve já alguma modificação da forma como nós devemos utilizar a albuminúria, ou seja, devemos utilizar a albuminúria indexando ao valor da creatinina urinária, ou seja, a relação albumina-creatinina. E isto é utilizado de forma residual. Portanto, nós temos também modificar isto. Portanto, a nossa proposta é, de facto, modificação destes dois parâmetros fundamentais para que os nossos colegas possam identificar facilmente, precocemente, e usando os meios informáticos disponíveis, detectar precocemente pessoas com doença renal crónica e iniciar os tratamentos. Não precisam de ser referenciados ao nefrologista, podem iniciar de imediato os tratamentos que são devidos e que são banais, digo eu, e disponíveis. Felizmente vivemos numa região do globo em que grande parte destas medidas de ação terapêutica estão disponíveis. E, portanto, essa é a nossa, obviamente, a missão principal, é o que nos preocupa mais. E, de certo modo, operacionaliza aquilo que está na portaria que foi publicada. A portaria dá um indicador genérico daquilo que deve ser feito. Nós, naquilo que já temos feito, na nossa proposta, que já está apresentada, mas que vai ser ainda melhorada com a Associação Portuguesa de Medicina Geral Familiar, vai operacionalizar, ou seja, queremos que haja aqui pequenas modificações, não são muito grandes, mas seguramente vão trazer grandes benefícios na identificação precoce das pessoas com doença renal crónica. Pronto. E, portanto, eu penso que essa informação é importante para como o que nós gostaríamos que acontecesse no terreno. E, portanto, deixe-me só também, já agora, respondendo à outra questão que a senhora deputada colocou, e bem, sobre a fraca representatividade da diálise peritoneal no nosso país. E, de facto, assim é. Mas a diálise peritoneal, devo dizer também, a prevalência de diálise peritoneal nos países, nós estamos a falar de países do primeiro mundo, é muito variável. Portanto, haverá países com 4% a 5% ou 6%, como acontece na Alemanha, de pessoas em diálise peritoneal, ou países com 20% de pessoas em diálise peritoneal, como acontece no Reino Unido,
ou 40%, como acontece no México, ou até mais no Canadá. Obviamente que países muito extensos, a diálise peritoneal é muito mais fácil, porque não necessita de ter equipamentos pesados e tudo mais. Portanto, vamos ver, no nosso país, nos Açores, temos 9 ilhas, nós não temos hemodiálise em todas as ilhas. Há pessoas em certas ilhas, para as pessoas que continuarem a ficar, a residirem nesses locais, fazem diálise peritoneal, porque permite que não se desloquem para outras ilhas. Portanto, há de facto, as realidades são diferentes. Ainda assim, penso que devemos aumentar o aumento das diálises domiciliárias no geral e a diálise peritoneal em particular. E penso que a professora Anabela Rodrigues, que é a mentora desse documento da portaria, portanto, que é presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento da Diálise, num dos pontos principais, precisamente, chama a atenção para a necessidade de gestão integrada desta fase de decisão de diálise, hemodiálise, diálise peritoneal, num processo auditável e num processo de grande intervenção do ponto de vista dos serviços de nefrologia nessa decisão. Ou seja, gostaríamos, obviamente, esperemos que isso possa vir a acontecer. E, nesse contexto, também a transplantação. Porque as pessoas que são acompanhadas numa consulta de nefrologia atempadamente, quando se começa a aproximar aquelas fases finais, naquele modelo que eu tive a oportunidade de mostrar, é adequado que se coloque a hipótese da transplantação se a pessoa tiver condições clínicas e idade para o fazer. E até é muito importante, respondendo ao Sr. Deputado, é muito importante colocar a hipótese de transplantação com dador vivo, que é a parte quando nós podemos aumentar mais a transplantação, não a recolha. A recolha dos órgãos de dador falecido, né, antigamente chamado dador cadáver, penso que atingiu o seu máximo. Nós somos dos países na Europa que mais recolhemos órgãos, temos uma excelente estrutura de recolha de órgãos. Felizmente, as autoestradas e a melhoria das estradas reduziram o número de acidentes com gravidade que mantinham as pessoas em morte cerebral e isso permitia a recolha de órgãos. Felizmente, os vezes motorizados, era clássico no tempo em que eu era interno de nefrologia, era isso que acontecia. Agora, felizmente, cada vez mais, e os órgãos de dador cadáver, muitos acontecem nas pessoas com acidentes vasculares cerebrais e tudo mais. Portanto, é outra realidade. Mas eu penso que o mais importante é nós estimularmos a doação, o dador vivo. É muito importante que as pessoas... E a nossa lei, a lei portuguesa, é muito favorável para a doação, ou seja, não é restrito às pessoas, à família. Qualquer cidadão pode ser dador de órgão para outra pessoa qualquer, desde que não haja, obviamente, comércio de órgão por trás disto, que é sempre um grande problema que nós enfrentamos sempre, haver, obviamente, situações ilícitas neste... E, portanto, eu penso que o importante aqui é estimular, de facto, que a pessoa com doença renal crónica que se aproxime do início de diálise, perceba que tem uma alternativa, pode ter uma alternativa, se houver alguém da família que lhe dê um rim, ou alguém, um amigo, ou um primo, ou alguém e nós até tivemos recentemente, no ano passado, um facto que passou, enfim, teve o seu momento mediático, mas foi muito transitório, do nosso colega, o nefrologista, o Dr. Domingos Machado, que doou um rim para uma pessoa qualquer, uma pessoa desconhecida. Portanto, uma doação completamente sem oportunista, portanto, sem ninguém de família, altruísta, uma doação altruísta. Portanto, são exemplos fantásticos de que podemos aumentar, de facto, a transplantação como oportunidade para essas pessoas. Muito obrigado. Eu penso que, não sei se me estendi nos meus Não, Sr. Professor, é sempre um gosto ouvi-lo. Muito obrigada. Vamos passar.
Então, boa tarde. Cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados. Começando pela questão da prevenção, eu acho que a aposta tem que passar muito pelos cuidados de saúde primários, obviamente, e a doutora Berta Nunes falou disso, temos 1.700.000 portugueses sem médico de família atribuído, é o problema central neste momento já há vários anos, e isso faz com que tenhamos muito menos capacidade de diagnosticar estes doentes precocemente, não só estes, mas os doentes renais crónicos também, e de começar estratégias de prevenção logo, muito mais cedo e logo ao nível de contacto de proximidade, que é o trabalho que é feito pelos médicos de família e pelas equipas de saúde familiar. Depois, o que também acontece aqui relativamente àquilo que falou o professor Edgar, é que temos este problema da codificação da doença renal crónica. Nós utilizamos uma codificação que se chama ICPC, Classificação Internacional dos Cuidados Primários, e que mete a doença renal crónica num saco grande, que é um código que é as outras doenças urinárias. E, portanto, isto fica ali misturado com muitas outras coisas, que acaba por ser o tudo e o nada. Quando nós não sabemos muito bem onde acabamos de codificar alguma coisa, colocamos lá, e esse facto vai levar a alguma subcodificação também. Nós aqui podemos fazer uma de duas coisas. Ou esperamos que quem faz esta classificação tenha uma nova versão que introduza a doença renal crónica no código à parte, ou teremos que fazer algum tipo de adaptação. Isso aconteceu durante a pandemia, com os casos de Covid-19, com a suspeita, com a infecção confirmada, e permitiu ter ali um código específico. Relativamente depois ao diagnóstico precoce, e também, como dizia a doutora Berta Nunes, obviamente que os médicos de família estão mais do que capacitados para fazer o dosamento da creatinina e diagnosticar a partir daí. Agora, a creatinina só por si, neste momento, não chega. E se é um facto que, provavelmente, na maioria dos doentes nós já a doseamos por rotina, a questão da microalbuminúria, e sobretudo desta razão entre a creatinina urinária, a microalbuminúria e a albuminúria, ela não é feita de forma tão frequente, provavelmente também devido ao modelo de desempenho, de pagamento por desempenho que existe, aos indicadores existentes, colocaram esta questão da microalbuminúria muito ligada só aos doentes diabéticos, e provavelmente o foco na cabeça da maioria dos médicos de família está a impedir microalbuminúria nos doentes diabéticos, deixando os outros um bocadinho de lado, e portanto também isto aqui tem que mudar. Mesmo a doença renal crónica, neste grupo de indicadores e de atividades que nós vamos ter nos cuidados primários, fica também aqui muito esquecida. E depois temos também a própria questão da patologia clínica e dos laboratórios, da forma como nos são apresentados os resultados, ou seja, com este exame que nós pedimos, com este pedido da microalbuminúria em amostras de urina, com o mesmo código, o laboratório pode fazer logo o cálculo desta razão, desta relação e dar-nos esse resultado, e o sistema pode importá-lo automaticamente, mas há laboratórios que ainda não o fazem. E, portanto, ao não o fazerem, quando nós vamos ver e vamos fazer pequenos estudos, outros estudos maiores, e aliás agora no Encontro Renal houve estudos feitos por colegas da MGF e por colegas de nefrologia, que mostram precisamente isso. Nós ainda estamos longe de ter esta análise pedida de forma universal, e depois, mesmo a nível dos resultados, estamos longe de encontrar estes resultados de forma universal quando os temos, porque há também esta articulação com a patologia clínica que tem que ser feita. Portanto, não é por acaso que depois os estudos são feitos na ULS de Matosinhos, acontece nesta área, acontece na doença cardiovascular, porque falamos de uma realidade muito particular, em que há uma cobertura completa de médicos de família, em que há resposta hospitalar, e, portanto, isto permite ter aqui uma outra noção do que é a nossa realidade. Eu diria que, lá está, em resumo, temos que investir na existência de médicos de família no SNS para podermos ter esta prevenção e este diagnóstico precoce, e depois esta articulação, no caso, com a nefrologia. Mesmo neste despacho que agora foi publicado, quando falamos de referenciar todos os doentes em estadio 3, 4 e 5 para a nefrologia, nós não vamos ter capacidade de o fazer. Se nós conseguíssemos diagnosticá-los todos, teríamos milhares de doentes a serem enviados para os serviços de nefrologia que não teriam claramente capacidade de resposta para isto, e, portanto, a aposta não pode ser só focarmos no hospital, tem que ser muito focarmos no lado dos cuidados de saúde primários, para permitir que depois o hospital dê resposta aos doentes que precisam mesmo deles e para os quais eles estão vocacionados. Muito obrigada. Só um bocadinho, voltar ao projeto inicial e àquele que foi o desafio e o mandato que a própria Direção Executiva nos fez quando inicialmente fomos ter com eles preocupados e com a situação que é de, na altura que o professor Fernando Araújo nos disse, enfim, às sociedades, foi faça uma guideline que seja suficientemente simples para ser implementada, e nós a seguir pegámos nisso e transformámos isso num algoritmo que correrá no sistema que os cuidados de saúde primários usam, e, portanto, aqui a ideia é muito facilitar o trabalho, não colocar layers, não colocar sistemas em cima, mas usar os sistemas atuais e adaptá-los para contemplarem esta necessidade de olhar para estes indicadores que atualmente não são olhados, e depois monitorizar e avaliar e perceber como é que esse algoritmo está a funcionar,
se contribui ou não para estes diagnósticos precoces e, obviamente, depois monitorizar também o prognóstico daqueles doentes que podem ser diagnosticados muito mais precocemente e podem ser tratados, enfim, ou podem fazer dieta, exercício físico, aquelas coisas todas que se calhar numa fase mais precoce pode ajudar e permitir que o próprio sistema evolua com esta monitorização e com esta alteração de prognósticos, porque na verdade acho que aquilo que todos queremos, sem prejuízo de podermos otimizar os sistemas de transplantação, é evitar que na medida do possível, que esses números aumentem e que essa necessidade não pare de crescer, que é aquilo que vemos atualmente. Muito obrigada, doutora Rosário Trindade. Não sei se já terminaram. Sim, faz favor. Apenas para acrescentar o seguinte, as intervenções precoces com as armas terapêuticas que nós temos vão impedir vários desfechos, né? Os chamados outcomes, né? Os desfechos. É evidente, o desfecho de diálise é um desfecho muito importante e que é... Mas também há outros, nomeadamente a mortalidade cardiovascular e os internamentos. E é obviamente que nós queremos reduzir os internamentos. E é nesse sentido que nós incluímos a medicina interna como pilar fundamental da forma como entendemos a gestão da saúde, o pilar dos cuidados de saúde primários e o pilar da medicina interna. Tudo o resto roda à volta destes dois grandes pilares do sistema de saúde, quer dizer, sistema nacional ou outro qualquer. Não, mas é o que eu genuinamente penso e publiquei isto na revista da Ordem dos Médicos. Um dia pode lá ir ver já há bastante tempo. Peço desculpa, mas era só para dar aqui o ponto a esta questão. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada. De nossa parte, mais uma vez, e deixe-me nomeá-los, professor Edgar Almeida, Dr. Nuno Jacinto, Dr. José Miguel Correia, Dr. Luís Duarte Costa, Dra. Rosária Trindade, Dra. Patrícia Soares. Deixam-nos aqui muita esperança no que nos foi anunciado. Da nossa parte, podermos ajudar a modificar este desconhecimento. Também está nas nossas mãos esta agenda política, portanto, o compromisso e dentro do contexto que todos conhecemos, não vale a pena continuar a referi-lo, da parte da Comissão de Saúde. Muito obrigada mais uma vez e estamos esperançosos a acompanhar todo este trabalho que nos foi aqui anunciado. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados, muito obrigada pela vossa presença e damos como terminada esta audiência. Muito obrigada.